mas o evangelho tinha que ser espalhado para toda a terra, para todas as pessoas. E aí, o que acontece? Agora eu vou entrar na parte histórica. Roma, ela entendia muito bem o que significava religião para eles. A religião e a política mandavam lado a lado. Porque para você escolher os seus sacerdotes, seus líderes políticos, tinha que ter agrado com o Estado. Roma tinha que permitir, E para eles era muito fácil. Por quê? Os persas eram assim, eles tinham tal divindade. Tá, beleza. Ele tinha muito a ver com a nação, os judeus eram assim, que era um povo separado, eles podiam realmente ter um sacerdote, mas eles mesmo assim, eles tinham permissão de Roma, para quem era o sacerdote, quem era escolhido, o rei tinha. Ficou político, né? Tanto que tinha disputa entre os saduceus, se você for olhar na Bíblia, tem os saduceus e os fariseus, eram quase que partidos políticos que iam entrar, um tentava acusar o outro para tentar chamar, às vezes. Paulo uma vez na acusação dele, uma vez até ele se valeu disso, né? Pra tentar jogar um contra o outro ali, pra fazer. Pra poder sair um pouquinho tentar sair da confusão. Exatamente. Então, o cristianismo, diferente disso, ele não tinha para nacionalidade, não tinha par político, não tinha aliança com o Estado, não tinha, pelo contrário, era qualquer um, e a promessa era vindoura. Era um sofrimento, sim, mas uma paz universal, uma paz vindoura que vinha. Isso era para todas as pessoas, para todas as nacionalidades, para todo mundo. Isso era diferente e Roma não entendia isso. Ficava com medo. Peraí, pode ser romano, pode ser grego. Cara, eles vão se juntar todo mundo e vai tomar poder. Exatamente. E alguns tentaram várias vezes, até mesmo depois da morte dos apóstolos, tentar, e o tempo todo, os presbíteros, os líderes da igreja, lembre-se dos vossos valorosos apóstolos, vossos profetas, do vosso Senhor que padeceu. Nosso reino não é desse mundo. Não queremos mudar aquilo que é a sociedade, mas nós esperamos no Senhor, né? E isso é um ponto fundamental, porque o que acontece? A igreja ela sofre uma primeira grande perseguição lá por volta do ano 70, 67, 80, quando acontece com o imperador Nero, acontece o grande incêndio de Roma. E aí ele vai e culpa os cristãos. Ele culpa os cristãos disso, né? Muita gente sabia que não era, que ele também, muita gente não gostava dele também, mas enfim, eles pegam os cristãos, principalmente aqueles de Roma, e aí acontece, muito provavelmente nesse período acontece o martírio de Pedro, de Paulo e de tantos outros cristãos que foram jogados na arena. Eles eram literalmente jogados na arena vivos, devorados, ou à noite botavam assim em chamas e acendiam fogo para iluminar a cidade. Cabeça para baixo, né? Na cruz de cabeça para baixo. Aí tem a tradição fala que Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Mortes horrendas. Isso, ou seja, era morte de verdade, irmão. Então, às vezes você reclama, que tá passando, você não sabe que os primeiros cristãos viam e como que era o desejo deles, na verdade, disso. Porque eles entendiam que por eles estarem passando por isso, significa que o Senhor estava provando a vida deles. O que está descrito, o que Jesus falou, né? E posteriormente foi descrito, né? Exatamente. Que iam padecer por causa dessa palavra. E você falou algo muito interessante, Everton. Todo problema veio por causa da busca do poder. Exatamente. O homem, ele deseja o poder sobre o outro. Sim. O homem, ele quer controlar o outro. Mas Jesus, né, ele falou, não vai ser assim com vocês. Isso. Naquele diálogo de Jesus ali com a mulher, né, dos filhos de Zebedeu, né, de João, Filipe e João, ela falou, Senhor, deixa que um senta de tua direita, outro senta de tua esquerda. Jesus começa a explicar para ela, e ele fala assim, ele fala algo muito interessante, né? Mas entre vocês não será assim. No início ele fala, vocês sabem bem que os governadores dos povos os dominam e que as maiorias exercem autoridade sobre eles, ou seja, autoridade, poder, né? Ou seja, nos gentios, né, o termo que era utilizado, os gentios, eles um dominavam sobre o outro, exerce poder sobre o outro. Aí Jesus falou, olha, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, ou seja, essa busca pelo poder acabou permitindo em que o mundo, em que o adversário, né, em que Roma se infiltrasse no meio da igreja, entrasse e começasse a tirar
aos pouquinhos o que foi estabelecido pelos apóstolos, primeiramente por Jesus, depois pelos apóstolos, né? E em cima disso que o irmão Birajara falou, é importantíssimo isso, a gente entender quantos e quantos não tentaram subornar os presbíteros para tentar, não, vamos, você domina, você só me mostra ali e acabou, eu não me vendo. A gente fazendo um paralelo, interessante hoje, né? Tantos querendo fazer aliança com o Estado, tantos querendo defender aliança com governos de vez e se vendendo e falando de política no meio da igreja, falando literalmente vendendo Cristo para as pessoas, veja, algo que era impensável fazer isso no primeiro século, isso era visto como traição pelos primeiros cristãos, fazer algo desse tipo, e hoje a gente vê como forma tão natural. Então entenda, você que está assistindo, como é importante a gente entender essa volta para a primeira igreja, para essa igreja que nunca morreu, que ainda continua de pé até hoje, mas que no final é tão pouco achada, porque as pessoas gostam de mascarar. Então o que aconteceu? Voltando ao 20, aí o que acontece? Os apóstolos, aos poucos eles foram morrendo, né? O último foi o apóstolo João, que foram, e aí começa nesse primeiro período do século I, aqueles que foram os discípulos dos apóstolos, né? Que a gente conhece como, a história conhece como pais da igreja, o padre da igreja, teologicamente é chamado assim, né? Pares da igreja. Que são, do primeiro século, a gente vai ter Inácio, Clemente, Policarpo, que são os principais líderes, né? E o que eles vão falar, aí é muito bom, muito legal, quando a gente estuda a patrística, eles vão falar exatamente o que os apóstolos falaram, exatamente. Continue firme na doutrina dos apóstolos, não sabe, uma frase que Policarpo, quando ele é entregue e ele já velhinho, com 85 anos, já entrega ao martírio, o imperador fala, cara, você é velho, pô, negue-se Jesus. E acabou. Ele fala, como posso eu negar o meu rei que me salvou? Tenho servido 85 anos e ele nunca me fez mal. E quando ele vai ser lançado na fogueira, quando ele vai ser morto, aí o que acontece? Ele começa a gritar e fala, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço por me fazer digno de achar entre os teus mártires, que mártir é realmente testemunha. Vós sois minhas testemunhas. A palavra significa testemunha. Tem gente que quer mudar, mas vocês são meus mártires. Mas por me fazer digno de achar entre os teus mártires. E essa palavra é tão linda, né? Só fazendo um corte rapidinho. Essa palavra é tão linda que testemunha é mártir. Para testemunhar Cristo, morre espiritualmente, principalmente, né? O principal, espiritualmente, se você morreu para o mundo, né? O seu eu foi morto para viver uma nova vida, a vida em espírito, né? E também mate fisicamente, porque Jesus falou que seria assim. Sim. Aí, né? Trazendo para o que você falou, né? A patrística, né, como teologicamente é chamado, né, no estudo da teologia, é um dos temas dos estudos sistemáticos, né, a teologia sistemática. Tem esses apóstolos, né, esses como fala, presbíteros, né, bispos da igreja, eles permaneceram, como você mesmo disse, fiel à doutrina dos apóstolos.